Mateus capítulo 16, né? Quem tiver a Bíblia quiser abrir. Mas não vou ler aqui. Fala sobre o ataque dos fariseus, dos saduceus para o Senhor, né? Diz assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Então eles pediram um sinal, botando o Senhor Jesus à prova, né? Mostra aí quem tu é, mostra aí o teu poder. E depois lá no 6, o Senhor Jesus pega e fala para os 12. Amém? Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí eles não entenderam, né? Porque o Senhor falou do fermento, eles começaram a falar de pão, achando que era comida. Aí o Senhor Jesus pega, repreende eles, porque a gente pensa que Jesus não pode falar às vezes duro com a gente, mas ele fala duro com a gente às vezes. E ele pega, vocês não entendem, porque eu não estou falando de pão, coisa nenhuma. Estou falando do fermento dos fariseus, né? Daquilo que é o ensinamento das doutrinas deles, as sementes do mal. Então essas sementinhas, elas vão vir para esse grupo Amigas de Cristo. As sementinhas do mal vão tentar ser plantadas. E gente, vocês não têm ideia do que o Senhor me mostrou ali naquela mesa sobre vocês, que agora é nós. O que vai acontecer com a gente. E onde Deus vai levar a gente. Amém. Glória a Deus. Não é para a glória de ninguém, para a glória dele. Né? Mas pessoas que dizem sim, pessoas que estão dispostas a servir além das placas, além do seu ministério, além do que já tem para fazer. Além das quatro paredes. Além das quatro paredes. Realizar o ID, né? Aí o Senhor Jesus, ele alerta, não deem ouvidos, porque acautelai-vos é não deem ouvidos a essas vozes. Aí eu só vou repetir o que foi falado ontem, amém? Não deem ouvido a essas vozes que vão dizer que o grupo está ali para quê? Qual o propósito desse grupo? Porque não tem, qual a cobertura espiritual de vocês? Qual não sei o quê? Vai vir tanta coisa, vocês não têm ideia do que vão falar, né? O Emerson não era para mim, por exemplo, vou dar meu exemplo. Tu era pastora, o que tu está fazendo lá no grupo, sentada para ouvir iniciantes? Como assim? Minhas manas, cara. Jesus fala com elas, fala comigo também, entendeu? Mesmo Deus, mesmo Espírito. Então assim, vai vir muitas vozes que vão minar, que vão ficar assim, mas tu já tem a tua igreja, tu já tem o teu ministério, para que Amigas de Cristo? Mais uma coisa para tu tá enfiado. Mais uma coisa, tu não tem mais o que fazer. Só que o que o Senhor me mostrou ali, estou com medo de falar para você. Eu fiquei com medo ontem, eu fiquei quieta, muda, eu não conseguia falar porque eu queria deixar tudo para hoje, do medo que me veio um temor, sabe? Porque quando eu vi vocês sentadas e cada uma representando um lugar, representando um ministério, o Senhor me falou de tudo que Ele já ministrou no meu coração antes, que é a unidade. A plaquinha da nossa igreja, quando a gente começou em Nova Trento, tinha 3 placas que indicavam o que ia reger o nosso ministério. Santidade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus e não pode fazer a obra. Então é muito sério quem vai subir para falar, porque tem que estar em santidade. Depois, unidade e adoração. Uma vida, né? Uma vida de adoração. E aí a unidade veio no meu coração, né? Que a gente sempre pregou, é a nossa bandeira. E o Senhor me trouxe aonde? No lugar de unidade. Então eu sabia exatamente o que eu estava fazendo aqui. Né? Eu estava tão feliz de saber que eu sabia o que eu estava fazendo. E que eu não estou no lugar errado, que Amigas de Cristo vai prosperar para que vidas sejam alcançadas. É evangelístico esse projeto. É para outras vidas vir. E também para cura e libertação. Para curar as mulheres que estão ali, às vezes, na sua igreja e não estão conseguindo romper em alguma área. E precisam ir para um lugar. Então, elas vão lá e, nesse lugar, elas vão encontrar cura. Amém, Jesus. Porque, às vezes, né, o pastor fala, conhece a vida dela, a irmã fala, conhece a vida dela, mas ela vai na Amiga de Cristo, ninguém conhece, e a palavra rema vai vir, e ela vai ser curada e liberta, entende? Como é poderoso esse trabalho? Deus mostrou como é poderoso esse trabalho. Por quê? Porque o Salmo 133 fala que onde há unidade, Deus ordena bênção e vida para
Então nós estamos em unidade, é o corpo de Cristo. Então pensa, a unha estava lá no norte, né? O dedo estava no sul e o braço no oeste. Aí o Senhor pega e junta unha com o dedo e com o braço. Porque cada um de vocês aqui tem um dom, uma qualidade, um talento que vai ser usado para a glória dele. Amém? Amém. Então ele juntou para poder o braço se movimentar e fazer o propósito que tem que ser feito. E a gente é tão bitolado e os pastores, eles não querem a unidade lá no fundo, entendeu? Eles querem que a sua igreja cresça. Lá no fundo tem o orgulho. Porque eu já fui pastora de igreja, eu sei o que é. A gente quer que os outros prosperem, que são nossos irmãos, a gente quer que o nosso cresça, entendeu? E sabe o que aconteceu com a gente? Ficamos 7 anos, a igreja cresceu, rompeu, saímos, fomos cuidar só do louvor, voltamos, abrimos o ministério com o nome próprio e ficamos 8 anos e não crescemos. E aí a gente pensa assim, meu Deus, Deus não deu crescimento, estou em pecado, todas aquelas crises. Mas depois o Senhor tira nós de lá e agora está nos levando para servir os ministérios, para sair das 4 paredes. E me trouxe para um lugar que tem o mesmo propósito. Andar em unidade. Várias placas, vários dons, vários talentos e cada uma de nós servir nisso. Naquilo que nós vamos unir o corpo. Então é muito poderoso. Por isso tanta retaliação, Mara. Por isso tanta guerra espiritual. Porque onde há unidade, Deus vai ordenar a bênção, já é promessa. Então ele já vai ordenar a bênção, vida ali para aquelas mulheres. Então a vida, o rio de vida que flui, vai continuar fluindo. Salmo 133. E Ana Paula Volada me ensinou uma vez que ela aprendeu com um americano que nós temos uma fonte a jorrar, cada uma de nós tem uma fonte a jorrar. E quando cada fonte começa a jorrar, e a gente não deixa os entulhos, as vozes, e o pecado, os achismos impedir essa fonte de jorrar, até o nosso sentimentalismo, o nosso eu, tapar a fonte, quando a gente esvazia-se de nós mesmos para servir lá, o que vai acontecer? Vai fluir a minha fonte com a tua fonte, com a fonte dela e vai dar um caudaloso rio. Aí o rio vem. Aí não tem como o rio, onde o rio passa, tudo vai transformar. As vidas vão ser transformadas. E agora eu vou falar o que Deus falou. Vocês sabem do projeto Legendários? Os homens vão para ser homem, tal. É um movimento, começou com cristão na Guatemala. Existe a parte ali que é cobrada, enfim, eu não julgo. Quero mesmo que meu marido vá, porque se ele voltar melhor do que ele já é, todo no lucro, entende? Verdade. E tem pastor que critica, porque é um movimento e tal. E da mesma forma que criticam eles, vão criticar nós. E eu sentei ali, Deus me mostrou que a gente pode ser tão grande quanto o legendário tem sido. Se eu me assustei. Ela sabe disso. Aí eu fiquei tremendo de medo. Meu Deus. E agradecendo que eu estou no meio. Jesus amado. Não, eu também Senhor, Senhor, Jesus, esses aqui, Senhor. Porque as mulheres não estão nessa, é só um projeto para os homens. E quem vai começar o projeto de mulheres? Quem que vai fazer retiro para essas mulheres? Uma mulher improvável que não gosta de retiro. Quem não vai fazer? gostava. Vocês não estão dizendo de mim aqui? Alguém tem que fazer para as mulheres? Né? Então, assim, a David Titus foi uma mulher que fez a experiência do lar, o livro, e se espalhou pelo mundo inteiro, certo? E vai ter o Amigas de Cristo também. Glória a Deus. Amém. Então não dá mais para segurar o rio. Não dá mais para segurar as portas. Eu falo isso com temor, né? Porque então a gente está ali com 50 mulheres, 60, né? E dessas, meu Deus. Entende? Então, por trás de cada uma das 12 tem a multidão. Né? Agora eu vou dar uma pausa aqui no que o Senhor tinha mandado eu falar, para falar do limão, né? Vocês sabem que o limão é azedo, né? Aí, nós somos tudo azedinhas. Aí o Senhor dizendo assim, olha, elas são tudo queridas, mas elas são tudo azedinhas. É verdade. Os meus são tudo É verdade, Senhor, é verdade. Fala, Deus. É verdade. A gente é tudo azedinho. Mas o limão siciliano, porque
Porque o Senhor não escolheu qualquer limão. É o siciliano, que não é tão forte. Ele é mais Aí eu comecei, então não são tão cítricas assim, né, Senhor? Elas são mais claras e elas servem para adoçar. Porque o melhor limão mais chique que tem para sobremesa é o siciliano. Mais docinho de limão siciliano essa semana. Aí raspa, né? Aí ele serve o suco, aí serve as raspas, né? A gente é muito chique, né? Mas ele não deixa de ser um limãozinho, né? Que precisa ser adoçado. Mas a gente vai servir para fazer muita doçura. Trazer muita doçura para as vidas. Em nome de Jesus. Né? E ele tem propriedade e o de limão cura. e tudo mais do limão, né? Fica na nossa. Tudo Nosso mais limão a do gente faz uma limonada, bem fazer. Ele Aleluia. Aí depois disso tudo, estavam questionando o Senhor, né? Ele pergunta, quem diziam os filhos dos homens teus? Então todas as vezes que eu tive crise existencial, crise no meu ministério, crise de saber quem eu era, crise de saber por que eu estava servindo naquele lugar, porque Nova Trento não era muito fácil, né? E os irmãos, e perseguição e tudo mais. Quem eu sou, o que eu estou fazendo, o Senhor me lembrava dessa frase. Quem dizem os filhos dos homens que eu sou? Então uns dizem que o Senhor é Elias, né? Responderam para ele. Uns dizem que o Senhor é... Meu Deus está aqui, deixa eu ler. Versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, né? Porque a fala dele era semelhante a eles. Daí depois ele perguntou, né? Mas vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro tem a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, da mesma forma que perguntaram para Jesus, né? Vão perguntar para nós e nós vamos nos perguntar quem sou eu, quem é a minha casa para o Senhor se lembrar de mim, para o Senhor me usar, para o Senhor, né? Quem sou eu? E importa o que os outros vão falar, importa o que os outros vão dizer, onde está o teu Deus? Porque você vai lá, você prega, você fala para os outros, mas a tua cura não veio. Ah, mas você vai lá, você prega, mas o teu casamento está com algum problema. Ah, mas você prega, você fala, mas teu filho está desobediente. Essas acusações sempre vão vir. Onde está o teu Deus? Já foi falado isso ontem também. Mas nós vamos dizer que nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós somos filhas, nós somos tudo aquilo que foi colocado, a nossa identidade ali, ó, no nosso nome, a nossa identidade hoje de manhã, né, no papelzinho. Eu sou nobre. Né? Está ali meu nome é nobre. Então tudo foi inspirado pelo Senhor. E o Senhor quer reafirmar hoje de manhã. Nós temos que saber quem nós somos e para onde estamos indo. Então Jesus, independente de falarem o que ele era, João Batista, ele não deixou de cumprir a sua missão. Ele foi até o final, com morte e morte de cruz. Ele podia dizer, não me reconhecem, não me aplaudem, não me agradecem. Sinceramente, eu não precisava do presente. Entende? Porque eu já estava tão agradecida de estar aqui. Entende? Eu não preciso do abraço, eu não preciso do obrigado da Dai, que escreveu coisas lindas para mim. Porque, para mim, hoje, talvez, né, desde os 10 aninhos servindo o Senhor, hoje eu sei que eu não preciso de reconhecimento, de aplauso, ou de um presente, ou de um agradecimento. Eu não preciso mais disso. Mas é muito bom receber, é muito bom. Né? Dá força para continuar, dá força para seguir em frente. E talvez o Senhor esteja restaurando isso na minha vida através de vocês, esse saber que eu posso ir receber de novo, receber carinho, receber amor e ficar grata por isso, né? Que eu não estou só, né? Mas realmente a gente não precisa. Por quê? Porque a gente sabe quem nós somos e nós vamos seguir até o final com o Senhor. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tenho uma missão que é ganhar vidas para Cristo. O ID é para todos. O ID é para todos. Não é se eu tenho capacidade ou se eu não tenho. E pregar o Evangelho é para todos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é para nós. E Jesus está voltando. O Senhor está às portas, as lamparinas estão acesas. Vamos guardar o nosso azeite, vamos guardar nossa coroa para ninguém tirar de nós. Mas vamos também anunciar o Evangelho quanto mais nós pudermos. Então tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor e temos que continuar. Independente das vozes falarem que é o contrário. Amém? Amém. Então Jesus sabia quem ele era e ele foi até o final. Até o final.
Mas nós, às vezes, parecemos que a gente é como um povo no deserto. Uma vez eu ministrei no nosso grupo, assim, nas células que eu tinha, sobre o deserto, e foi uma revelação muito grande, porque eu não tinha ideia disso. O Senhor vai falando aos pouquinhos, né? E o povo viu os milagres. O povo viu que o mar vermelho abriu. Gente, eles passaram, viu o faraó ser morto, tudo. Sabe quantos dias deu para eles começarem a murmurar? 3. Eles viram os sinais, eles viram os milagres do Senhor, eles viram as pragas, mas deu 3 dias sem água. E eles já começaram a murmurar. Moisés tirou nós de lá para nós morrer aqui no deserto. O que tu está fazendo? Então, o Senhor mostrou sinais aqui o tempo inteiro para nós. E a nossa resposta vai ser não murmurar durante a semana. Amém. Porque 30 dias é um período muito longo de um encontro para outro. Muito longo. Nesses 30 dias o inimigo tenta, trabalha, incomoda. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo. E a gente não pode ser como um povo no deserto, que Deus ali vai começar a reclamar. Entende? 3 dias eles já estavam reclamando. Imagina 30 dias até chegar ao nosso outro encontro. O quanta coisa que pode acontecer em 30 dias. Conosco e com elas que estão indo lá. Né? Então é vigiar mesmo. É vigiar, é orar. É tudo que foi falado ontem. Pôr a vida em oração, orar umas pelas outras. E não murmurar, não reclamar. Porque a gente tem uma missão e a gente vai até o final, como Jesus foi. Ah, dizem isso, dizem aquilo. Vocês tiveram a revelação que eu sou o Cristo, né? Mas daqui a pouco Pedro já estava errando ali de novo. Não vou deixar tu sofrer. Aí o Senhor já tem que repreender Pedro. E diz, não, para trás de mim, Satanás, que tu me serve de pedra de tropeço. Né? Então, o Senhor Jesus ali entendeu que não adiantava ele ser muito acariciado naquele momento. Ele precisava passar pelo que ele tinha que passar. Então, às vezes, a gente vai passar momentos, quem é líder? Você que é líder, porque hoje você é líder. Amém? Estou falando para líderes. Você vai passar momentos sozinha, mesmo tendo as amigas de Cristo. Você vai passar momentos de solidão, que só o Senhor vai preencher o teu vazio. Mesmo com as amigas de Cristo, sabendo que você pode contar uma com a outra. Você vai passar momentos de deserto e não vai poder murmurar. Para que o Senhor te dê a bênção rápida, não demore tanto tempo. Então, tem coisas que vamos contar umas com as outras, vamos precisar uma das outras. Mas tem coisas que é só a sós com o Senhor. Estão preparada para a multidão que vai vir? Preparada? Estão preparadas, irmãos? Para a multidão que vai vir? Preparada para suportar? Ser ombro, ser suporte, né? Para todas essas mulheres. Porque quando uma pessoa vem de fora, ela vê aquela multidão, acha tudo lindo, mas só quem passa, quem está na frente é que sabe as guerras que enfrenta. Mas eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei pelo qual Ele me chamou. Eu sei que eu sou uma amiga e que Deus criou esse ministério de unidade para trazer muitas mulheres para Jesus. Amém? E restaurar e curar muitas mulheres de outros ministérios, as nossas irmãs. Juntar o corpo de Cristo é uma tarefa não muito fácil, porque o inimigo quer sempre impedir, no sentido assim, como eu falei, os próprios irmãos na fé nossos, os próprios líderes da gente, os próprios pastores vão dizer, né, trabalha só aqui, nesse mundinho aqui, nosso. Né, vida é só para cá nós. Né? Não precisa ir lá para Itapema, tu mora em São João. Não precisa ir lá para Itapema, tu mora em Porto Belo. Tu mora em Tijucas. Não preciso. Preciso porque o Senhor me escolheu. Eu estou aqui. Amém? Preciso, eu vou até o fim da missão. Eu tenho um ministério, para que eu vou estar lá? Seja bem-vinda para estar em todos. Amém? Porque um abraço, um carinho lá para aquelas mulheres, né? Um testemunho que a gente dá ali no meio, uma oração, vale muito a pena. Já valeu a pena. Amém? Aleluia, Jesus. Depois veio que Jesus explicou, né?
é necessário que eu sofra. Aqui no versículo 21, é necessário sofrer muitas coisas. Então ele também teve um momento a sós, que ele teve que sofrer sozinho, que ele sentiu que o próprio pai o abandonou, para que ele pudesse morrer, né? Senão ele não morreria, né? Que Deus é eterno. Então o Senhor teve que sair dele, para ele poder morrer. Amém? Então ele sofreu muitas coisas, só ficou quem? João, do lado dele. Só um. Amém? Então assim, mas eu tenho tantas amigas, mas só uma me fala, só uma me liga. Glória a Deus, gente. Jesus também. Só teve João Batista e tá tudo bem. Entendeu? Não é todas que vão ligar, não é todas que vão lembrar, é um só. E tá tudo bem. E Maria, né? A mãe, né? A mãe não podia sair de perto dele. Estava lá sofrendo. Então, ele teve que sofrer. E depois ele disse, e agora é com vocês, né? Isso é assim mesmo, cada dia sim. Tome a sua cruz e siga. Então, o morrer, o negar a nossa vontade, né? O nosso tempo é muito precioso hoje em dia. Ninguém mais tem tempo. Então, negar a nossa vontade, morrer, continuar abrindo mão do nosso tempo para planejar um encontro, ou para ligar para alguém, ou para mandar uma mensagem, para cuidar de vidas, é desgastante. Mas vai valer a pena. Porque a multidão que vem precisa de apoio. Vocês precisam estar fortes, nós precisamos estar preparados para poder suportar essa multidão. Curadas para curar, libertas para libertar. E dispostas, disponíveis. Eis-me aqui, o Senhor, Ele prepara. O Senhor, Ele cuida. Nunca foi pela nossa capacidade, né? Sempre foi por Ele, através dEle, por meio dEle, todas as coisas. Então a gente vai ter que ser, assim como Ele morreu e teve que sofrer, nós também vamos sofrer algumas coisinhas, tá? Não é profetizando, mas é que é assim que acontece. Negar a si mesmo dói. Negar a nós mesmos dói. Né? E muitas vezes, eu sempre digo para o Senhor que eu não quero abrir ministério, meu marido quer, porque quer. Eu digo que não, que eu quero continuar assim servindo os outros ministérios, né, Marcos? O ministério itinerante é bem mais legal. Mas por quê? Porque eu passei pela experiência de carregar o peso, de negar a minha vontade, né, de ser criticado. Né? Se você faz, você é criticado. Se você não faz, você é criticado. O tempo inteiro você é criticado. Se você fala demais, você é criticado. Mas se você não fala nada, você também é criticado. E se você não visita, é criticado. Mas se tu visita demais, às vezes que tu tá indo muito. Então, tu vai ser sempre criticado. E não vai ser diferente com amigas de Cristo, entende? É um ministério. É um chamado. Você tem um chamado. Mas a gente não vai deixar de ir até o final como Jesus não deixou. E se ele não deixou, ele foi até a morte de cruz, nós vamos sofrer algumas coisas, vamos ser criticadas, mas a gente vai continuar. Onde há unidade, Deus vai ordenar bênção e vida. Então eu me agarro o quê? Eu me agarro na bênção e na vida. Eu me agarro na promessa que vai vir sobre pessoas. A Nívia Soares ensinou pra gente que o lindo do Evangelho é amar quem ninguém ama. Aí ela citou a justiça, ela citou o pessoal da ação social que faz a justiça, que vai nos lugares como você vai. E ela falou, né, que isso é o verdadeiro Evangelho, né, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Nós temos muitas mulheres órfãs do Pai Celestial, né, não falando agora físico, espiritual, muitas mulheres viúvas sem o marido, que é Cristo, né, viúvas de marido vivo dentro de casa, né, e pessoas aprisionadas, não presas literalmente, mas aprisionadas pelo diabo, né, servos do inimigo. Então, nós somos chamados para isso, para libertar os cativos, né, curar os enfermos. Amém? Então, vamos passar, né, pelas tribulações, pelas perseguições, pelas críticas, porque sabemos que a vida o Senhor vai ordenar ali. Amém? Para aquelas pessoas. Amar quem ninguém ama. Então, com quem que a Amara vai fazer? Tá vendo como tudo encaixa? Com quem que ela vai fazer? Com quem ela menos queria. Entende?
Amar aqueles que ninguém quer amar. O sujo, o rejeitado. Que abraçar uma pessoa cheirosa com bom perfume é maravilhoso. Mas abraçar uma pessoa que está fedidinha, né? E as igrejas hoje, elas estão fazendo muito show, né? É telão, é dança, não, nada contra, concordo com tudo. Mas enfim, a gente sabe que na grande maioria é espetáculo, é circo, é espetáculo, um entupimento de programações, né? Para quê? Para que entupir tanto as pessoas de programações segunda a segunda dentro da igreja? Para ninguém ir. Porque o ministério que o Senhor Jesus ensinou é ir. Né? Então, é um entupimento de programação. Tanta coisa para fazer dentro da igreja. Né? Mas o ir fica de lado. Aí, que esses dias eu repreendi uma irmã. Foi sábado manhã. Não, quinta-feira, né? Foi o último dia que eu atendi. Quinta-feira. Ela foi lá e ela disse, eu estava saindo da minha igreja. Porque tinha pouca gente, eu estava a ponto de sair. Deu uma quebra lá na Luz da Vida, né? Por causa do pecado do pastor lá que pecou. E aí a Luz da Vida se desfez dessa vez, né? Primeira vez ele continuou, mas o segundo pecado que ele cometeu se desfez, né? Mas eles voltaram? Tá já pregando? Já? Sim, já tá bem. Mas lá em São João ela se desfez em 4 ministérios. Lagoinha, em Jesus Incomparável, daí, em 4 ministérios. E aí... E Bombinhas é identidade. Identidade? Sei que... Amém. O Senhor faz as coisas loucas, né? Para quanto mais espalhar, melhor. Para poder ganhar. E aí ela, daí num desses aí, ela estava reclamando então, né? Ela tá numa dessas que se dispôs. E reclamando que não crescia, 3 anos e poucas pessoas no culto, e ela já ia sair. Enfim. Mas agora tá bom, porque agora tem 80 pessoas, porque agora tem pessoas voltando, né? E agora tá melhor, não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, tá, e quantas vidas foram salvas? Quantas pessoas vieram para Cristo? Porque voltaram os membros que já eram salvos. Pessoas de outras igrejas que estavam insatisfeitas com a sua, foram para a tua. Meu Deus, gente, depois dos 40, não sei o que estava fazendo comigo. Eu não era assim, né? Adoecimento. Eu tô falando umas coisas assim mesmo. A gente conversou isso no carro, lembra que eu falei? Eu falei mesmo. Eu não era assim. Jamais falaria isso para uma pessoa. Gente, é minha cliente, podia até perder a cliente. Amada, não vejo importância nenhuma nessas 80 pessoas. Porque assim, não que elas não são importantes, elas são, mas eu disse para elas assim, gente, então e as vidas para Cristo não foram ensinadas a ganhar vida? Não foi ensinado a pescar lá no mundo? Eu tenho que feliz da vida que agora tem 80 para o oba-oba aumentar, para a festa aumentar, para... Entendeu? Aí meu marido, né, como ele é muito sábio, não, amor, não é bem assim, né? Tem ministérios que são usados para receber pessoas de outros ministérios, para curar essas pessoas, para depois elas irem pregar. Então tá bom. E é verdade, tem ministérios que são usados para receber pessoas de outros ministérios, para poder curar aquela pessoa. Mas depois tem que enviar. Não tem esse negócio só de ficar. Tem que ser enviado. Tem que ir. É missão. É ir. Pregar o evangelho. Não podemos esquecer disso. Então eu vejo vocês, nós, né, com um chamado muito grande. Uma multidão vindo através de nós. Prepare-se. Orem, jejuem, vigiem. E sejam ousadas, sejam usadas para ganhar vidas para Cristo. Tem pessoas extremamente carentes, precisando do abraço, do amor, do carinho, na rua, né? E a gente ali, graças a Deus, está com o propósito correto. Amém. E eu me alegro de poder fazer parte disso, de estar num lugar que tem um propósito correto. Não é catar membros de outras igrejas para nós estar grande. Pelo contrário, foi o que a Mara falou. Quanto menos a gente, parece que a qualidade melhora do tratar, do cuidar, né? Mas eu sei que não dá mais para segurar. Eu sei que o Senhor vai fazer muito grande, né? Então que Deus nos use para apacentar, para acolher, para discipular, para também enviar para essas pessoas poderem ir e ganhar outras vidas para Cristo também.
vai ser um celeiro, já é um celeiro, né? Eu fui muito abençoada ali. Cada palavra ministrada fui abençoada, né? Que quem não ouve não pode ministrar, né? Então foi muito bom poder ouvir. E eu até, a Dai falou assim, eu vou fazer com você ainda o amigo. Eu disse, como assim eu vou fazer? Não é? Eu não posso fazer. É só quem começou, é só as veteranas que pode. Ela, não, ali tu vai comigo. Eu nem sabia disso. E estava feliz em continuar ali sem precisar falar nada. Né? Mas se precisar, estamos mesmos aqui. Então, assim, é muito bom ver pessoas, mulheres como vocês, que estão com o propósito correto. Entende? De união, de amor, de cair por terra toda religiosidade. Então, eu sei que eu preciso orar por vocês. Eu sei que eu preciso cobrir a vida de cada um, porque não vai ser fácil, mas vai ser glorioso. Amém? Um detalhezinho João que eu 21. vou só que no começo, quando a gente começou, o senhor deu uma ordem, né? Para não ter pastoras, lembra? Para as pessoas que chegarem não ter aquilo, tem uma pastora, né? E agora o senhor tem enviado pastoras para nos cuidar, para nos tratar, para nos trazer uma palavra. E isso tem sido edificante, né, amiga? Do que Deus está fazendo no tempo dele, não foi no nosso, né? Porque quantas vezes eu queria convidar ela, desde o começo. Aí quando começou a ser chamada as pessoas, que eu comecei a ver, tá vindo a fulana, ciclana, vou convidar a parte. Porque é o título, né? Mas o Senhor colocou no tempo certo. Amém. E aqui, como eu falei, já caiu por terra, né? Somos humanos, né? Então, título. Não vale Lá nada no céu título, não tem né? placa nem título, então tá tudo certo. João 21:17 diz, apacenta as minhas ovelhas. Eu li de novo, porque eu trouxe para vocês verem, tá? Ó. É a minha Bíblia velha. Eu não consigo ficar sem outra. Eu quero essa. E quando eu li essa frase, eu passei o dia inteiro, de manhã até de noite, porque eu tinha discípulas, eu cuidava delas, que eram as discípulas da minha célula. De manhã até de noite procurando uma bolsa, porque a minha discípula estava de aniversário, a minha discípula, entendeu? Estava de aniversário, a minha convidada, pega, só pega. Aí eu queria dar uma bolsa de presente. E aí eu fiquei de manhã até de noite procurando a bolsa para minha discípula. E aí eu peguei a bolsa, comprei a bolsa, levei para ela, dei os parabéns, 2 de janeiro, aniversário dela. E aí, né, agradar a minha discípula, porque a gente foi ensinado a cuidar das nossas vidas que a gente ganha para Cristo. Amém, tudo certo aos meus olhos, tá tudo certo. Aí eu abro essa mesma Bíblia, em João 21:17, e o Senhor coloca em letra maiúscula, e eu olhei aqui, antes de vir para cá, e está em letra minúscula. Mas naquele dia estava em letra maiúscula, o Senhor fez as letras ficarem maiúsculas, e disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. É as minhas. Não é as tuas. Lá no comecinho do ministério, o Senhor já corrigiu a motivação. O Senhor corrige a nossa motivação quando ela está erradinha. E já me colocou no prumo de novo. Elas são minhas. Meu Deus. Você só vai apacentar. Mas elas são minhas. Não é nada teu. Então, nosso ministério, Amiga de Cristo, não é nosso, ele é do Senhor. Então, ele vai dar o crescimento. Amém. E nós vamos apacentar, então, as minhas ovelhas, as ovelhas dele. São dele. Tudo é dele, por ele, para ele. Aí é a glória. Amém? Amém. As minhas ovelhas. Por isso que eu me alegro muito por poder estar aqui. E juntas apacentar as ovelhas do Senhor. Né? Eu sentei do lado dela e foi tão gostoso conversar com ela. Né? Naquele dia. Então a gente faz como Jesus, né? Que deixou tudo e cuidou de uma pessoa só lá no poço, né? A mulher samaritana. Então os 12 se foram e ele ficou lá dedicando o tempo dele, o Todo-Poderoso Senhor. Dedicou todo o tempo dele, não só para a multidão. Ele pregava para a multidão também, mas ele parou e ficou com uma. E eu sentei do lado dela. E depois, eu nem sabia que eu tinha abençoado a vida dela, né?
Depois me contaram que eu tinha te abençoado, que tu gostou da nossa conversa. E eu disse, ai Senhor, lugar certo, propósito certo, unidade, evangelho de verdade. Ai Senhor, que alegria, quero ir no próximo. Aí eu não precisei falar que eu queria ir no próximo, vocês falaram, então agora tu vem, agora tu tem que vir, e tu tá em todos. E eu me senti tão amada, tão recebida, tão aceita. Gente, vamos amar mais pessoas, vamos amar mais gente. Vamos fazer as mesmas coisas. Estamos no caminho certo. Glória a Deus por isso. Não é para engrandecer, entende? Estou falando o que é a verdade. A verdade que eu sinto. Né? Estou com medo da multidão que vai vir no lugar que nós vamos fazer. Né? Que Deus nos ajude. Deus já preparou. Atenda, gente. Deus já preparou. Atenda das amigas de Jesus. Quanto tempo que a gente vem falando, cada vez que a gente fala vai ter a tenda. A mesma coisa, a Mara vai lembrar, a mesma coisa que tu viu, o que eu falei? O Senhor mostrou. Tu viu também? E foi quando ela mostrou as comportas, e eu fui orar, porque eu vou sempre para a palavra do Senhor confirmar, e que exatamente não ia ter mais como, que viria as perseguições, e inclusive eu, no último, fiquei nesse impasse e comecei a dizer, faço o que eu faço. Eu estou aqui, porque acontece, isso aí acontece, é fato. Ninguém me proibiu, foi eu. E o último encontro, a moça tinha sido da igreja lá, tinha sido muito abençoada. Ela falou, nunca vi nada. Eu estou na igreja há anos e eu nunca vi nada. No próximo encontro já bateu no mesmo dia do Dorcas de novo, do encontro de mulheres, o que eu faço? Eu disse, eu comecei a orar para ter paz, porque a gente sabe que é algo muito o dia da bom. nossa célula, Então eu tinha que me dividir, mas eu tinha também as ovelhas ali. Então eu tinha que naquele dia decidir. Mas eu disse para a Mara, pra gente conversar, se desse depois para mudar a data, enfim, mas não tem nada a ver com isso, É realmente a questão de que é o Senhor que vai fazer. É abrir mão das coisas que a gente quer, para Exatamente. fazer o que o Senhor quer. Exatamente. É o dia da nossa célula, É o dia da nossa célula, que são aquelas vidas de Nova Trento que não quiseram nos abandonar, quiseram mesmo, a gente fechou. Isso é muito bom. Eles querem ainda estar lá enfiado, não sei o que eles querem. E aí a gente tem que cuidar, Então a gente tem que cuidar deles toda sexta-feira. Mas o Senhor disse, não, sexta-feira uma vez no mês eu não posso. Daí tu toca lá sozinho, Cristian. Que aí eu vou. E o meu carro estragou, então eu comecei a perceber que realmente o Senhor queria eu lá. Quanto mais coisa vinha, mais eu dizia, eu vou chegar. E esqueci a caixinha de som no último. E parei na igreja de Canelinha, não tinha caixinha de som, peguei o pedestal. De repente eu olho, a chave da igreja de Tijucas estava no carro. Eu disse, então vou parar na igreja de Tijucas, ver se aquela caixinha funciona. Era melhor que essa aqui. Mas o som ficou melhor. Eu disse pra minha sogra, que eu vou pegar emprestado toda sexta a tua caixinha. Tu devolve, Que é a igreja do Michele da sogra. Se tu devolve, disse, não, deixa eu pegar aquela mais tempo. Aí parei na igreja, liguei para Daidai, estou toda atrasada, vocês ficam à vontade, comecem, Nunca precisou de mim, Então não vai ser, Eu pensei, não sou necessária. Ela é necessária. Ela disse que eu era necessária. Foi atrasando tudo. Ela disse hoje que eu era necessária, meu Deus do céu. Aí eu disse, eu não sou necessária, Nunca precisar de mim, pra que é grande coisa, tudo certo, mas eu vou. Só Dai, começa aí, eu vou. Não, vem que vai dar tudo certo. Aí eu escutava a voz da Mara no meu ouvido, o Espírito Santo falava com a voz dela, vai dar tudo certo, pode vir. O Espírito Santo usava a voz dela, porque queira ou não é a nossa líder, Aí vai dar tudo certo, pode vir, vai dar tudo certo. Eu disse, meu Deus, como? Eu escutava a voz dela. E o GPS e o carro não andava, gente. O carro amarrado, eu dizia, sai desse carro que não te pertence. Sai que enquanto eu não puder trocar. Tô pagando consórcio, assim que o consórcio sair, eu troco, Tudo no tempo certo. Aí eu disse, enquanto não sai esse consórcio, o senhor segura as portas desse carro, o senhor segura o motor, o senhor segura esse bem. E a luzinha acendia, a luzinha amarela, que daí tu tem que parar, quando a luzinha acende. Senão eu vou com a luzinha acesa, aí vai chegar. Fui, voltei, aí agora colocamos pra arrumar. Já tá arrumado pro
próximo. Amém. Glória a Deus. Amém. Só falta nós comprar um teclado para tu não precisar vir transportar É sempre. mesmo, isso aí. Mas isso o Senhor Mas- vai providenciar. Vai, Jesus. Mas, amiga, realmente, você não está no nosso meio porque você toca. É muito bom que você toque, mas assim, para nós, para mim, eu creio que é pelo que você carrega, é a porção que há em ti. Não tem a ver com o instrumento. Porque realmente a gente sempre se virou sem. Né? A gente não precisa de um teclado, mas a gente precisa do que você carrega. Por isso que tu é necessário. Amém. Amém. Não tem a ver com o instrumento, não. Nem com a sua habilidade de tocar. E Mas assim, ó, nem eu tem. sou suspeita a falar, né? é a tua porção. Eu sou suspeita a falar, né? Porque a gente é amiga de quase 20 anos e eu vivi com ela o ministério dela, né? Por quase 7 anos e eu vi quanta coisa ela passou e ela sempre foi essa mulher, né? Humilde, às vezes braba, né? Porque as coisas não davam certo, saiu do prumo, quanta humilhação ela já passou, porque as pessoas não entendiam o que ela carrega. Exato. Entendeu? E eu, assim, enquanto estava lá, sempre perto, né? A gente se afastou por conta de eu vir pra cá, mas, assim, ela nunca mudou a essência dela, né? Ela nunca mudou essa essência. Por isso que eu sempre falava comigo, né? Eu quero que a Paty venha. Nas destemidas, acho que eu cheguei a falar pra ti, pra trazer ela. Falei, trazer, né? Eu vou te apresentar a minha amiga, quero que ela pregue pra nós, porque eu conheço ela. Não é de ouvir falar, é de andar com ela. Eu sei quem a Paty é. Eu já vi ela dando murro em porta, né, Paty? Eu já vi muitas coisas. Cortar a E luz isso, Eu já vi tu lavar minha louça porque eu estava brava que cortaram a minha luz. então assim, ó, a gente já viveu Isso que eu lavo então, ela disse. A gente já viveu muita coisa, muita. E a Paty sempre foi essa pessoa. Então, assim, é uma responsabilidade a gente convidar alguém para ministrar. Ou alguém para estar no nosso meio para, né? Então, assim, eu me orgulho da mulher que ela é, assim, da amiga que ela é, fiel, né? Que todos esses anos ela nunca me abandonou, eu nunca abandonei ela. Porque a gente conhece os defeitos uma da outra, né? A gente já se suportou, né, Paty? A gente já se suportou, mas o amor sempre prevaleceu, a fidelidade, né? Mas a Dai nunca precisou ser suportada de suporte, não. Pelo contrário, ela que me carregava, né? Deus levanta Moisés e Urias para segurar o Diziam que a gente, como é que eu era o quê? A Eliséia? Eu era a Eliséia da Eliséia. A Eliséia. Né? Eu achava demais o que ela fazia. Ela dizia, dai deu, tudo certo, né? Não, eu estou fazendo porque Deus mandou. Ela dizia, se deu, pelo amor de Deus, vai cuidar do Mica, né? Vou pra tua casa. Não, mas eu vou terminar. E ela ficava até madrugada servindo. Né? Teve os momentos estressantes, né? E abusavam também da gente, né? E aí ela percebia também. Mas ela sempre foi a serva, né? Sempre. Eu dizia a serva, aí meu marido chamava ela de Anja, né? Vai lá, a nossa a Anja. serva Diana. Quando não tinha pão para comer, não tinha café para comer, eu contei isso aqui para alguém. E eu pensava, meu Deus, que nós não tem café, não tem pão, que abrir mão de tudo depois de ter riqueza, né? Aí eu pensava, não tem as coisas. Lá vinha a Dai com a bicicletinha dela, com a limitação dela que fazia a unha e não ganhava isso tudo, não tinha marido. Né? Deus levantando as viúvas para sustentar os seus profetas, né? Porque era viúva de marido vivo, né? E ela passava na padaria, pegava nata, tudo que eu gostava, né? Fazia o pão, às vezes a mãe dela fazia o pão. Levava lá para nós comer. Ela chegava, estou aqui com o pão, E ainda botava a mesa, porque ela, com o problema da tireoide, ela não conseguia levantar cedo. Eu chegava, eu abria a casa, eu era da casa, botava a mesa e ia lá, Paty, café tá na mesa, Paty, café tá na mesa. E ela lutava para levantar, porque era muita pressão. E ainda ela passando pelo processo, né, da tireoide. E 4 meses sem saber que eu estava doente. Eu vou abrir aqui para vocês, então, pastor. É que no ministério foi muito difícil, porque a gente não foi muito cuidado. Né? A gente foi jogado lá na boca dos leões. E aí eu fiquei grávida e eu tive uma incomodação muito grande no resguardo.
E ali no resguardo, uma irmã não foi, não sabe, enfim, Deus permitiu. Aí ela falou tudo que estava acontecendo na igreja, contou tudo. Eu só vi assim a lágrima pingando em cima do café. Eu baixei a cabeça e deixei ela contar tudo que estava falando mal da gente pelas costas. E a lágrima caindo no café. E ali desenvolveu a tireoide. Nesse dia, a psicóloga e a ginecologista falou que foi nesse dia. Nesse dia deu hipotireoidismo, só que eu levei 4 meses para sair. Então ele estava totalmente alterado. Então eu escovava dentro com essa mão e essa ajudava. Aí quem que Deus levantou para cuidar de tudo para mim? A Dai. Eu sou extremamente grata. Eu não falo muito, porque eu sou ruim de falar, assim, sabe? De agradecer por tudo que ela é, por tudo que ela representa. Mas eu falo para todo mundo. Para ela eu não falo muito. Mas para os outros, todo mundo sabe quem é a Dai, o que ela fez por nós. Porque eu conto para todo mundo. Todas as minhas clientes conhecem a Dai. Porque daí quando elas estão ali, surge o assunto, aí eu falo que Deus levantou uma pessoa que ficou do meu lado, que me ajudou, que lavava a louça, cortaram a luz, que nós não tínhamos dinheiro para pagar. Cortaram a luz, cortaram a água, pilha de louça, né, Dai? E ela dizia assim, não, senta, Anita, senta que eu vou lavar para ti. Pegava a água lá da frente, que era a água que vinha da rua, e lavava a louça para mim. Porque eu não tinha força para escovar o dente, como é que eu ia lavar a louça, gente? E aí, braba ainda com o marido, que deixou cortar a luz, né? Quando na verdade era tratamento, né? Pra carne. Um dia eles tiveram virose, lembra dessa vez? A Anne quase morreu, ela tava fazendo um aninho. E eu ia lá e eu limpava, né? E ela dizia assim, ai, que amor é esse? Que limpa, né? O vaso que passa álcool, eu lembro muito disso, assim. E eu lembro de sentir uma satisfação tão grande por fazer. E eu sabia que eu não estava fazendo... não era porque era minha pastora, porque eu fui muito julgada. Porque eu estava sempre na cola dela. Mas o Senhor sabia qual era o propósito, né? Porque ninguém fazia o que eu me dispunhava a fazer, né? Me dispunhei a fazer, não sei se é essa palavra. Me dispus a fazer. Então, a Ana Cristine, por exemplo, só dormia comigo. Só tomava mamadeira comigo. E aí, porque ela era filha da pastora e do pastor, todos queriam. A Ana Cristine, ela não ia com ninguém. Ela não ia com ninguém, só comigo, né? Ela não deixava ninguém botar a mão no cabelo dela, nem a Bate. Era eu que cuidava. Não conseguia pentear. Ninguém penteava a Ana Cristine, era só eu. Ela beliscava e ela nada. Daí não te obedecia. Sei lá o que eu fazia. Mas eu sempre fui assim. E até hoje, eu repreendo ela se precisar. Porque né, eu tenho essa intimidade. Não, né? querido, fica de pé um pouco, para aliviar. Então, assim, eu sei o que Deus fez, né? E hoje eu fico muito grata, assim. Eu até falei com ela, né? Deus nos colocou aqui num propósito diferente, né? Assim, alinhados de uma forma diferente, né? Tão bom estar vivendo isso, né? Num momento bem difícil da minha vida, ter ela de volta na minha vida. Ela nunca saiu, mais perto, né? Mais perto. Que a gente só se vê lá de vez em quando, né? Então, é isso. Que ela receba, eu sempre olho isso, né? Que a recompensa vem, né? Que ela receba a recompensa de tudo que foi feito, não só aqui na Terra, né? Mas 100 vezes mais aqui e na vida escritora. Né? Se servir um copo de água a gente já ganha recompensa, imagina tudo que foi feito. Nunca vou poder pagar, né? Tudo que foi feito. Assim como o Senhor, então eu agradeço muito. Agradeço muito mesmo. Era isso. Amém. Amém.